Lucas capítulo 15, versículo 8. Podemos ler? Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Uma reflexão com os irmãos nesses dois textos. Apocalipse 2, versículo 1. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pode tomar o seu assento. Estamos diante de uma palavra pesada, mas que nos traz esclarecimento sobre algumas coisas sobre a nossa vida. Dia a dia nós sabemos que a vida cristã ela precisa ser a cada dia avaliada por nós mesmos. E já foi dito isso no texto inicial: examina-se, pois, o homem a si mesmo antes de participar do corpo do Senhor. Nós precisamos analisar a nossa casa, e quando nós analisamos a nossa casa, muitas das vezes somos constrangidos por uma coisa que não deveria estar ali e está. E a gente precisa tomar a decisão de fazer algo para retirar, para mudar a situação, ou deixar do jeito que está e a coisa ir dali para pior. E essa mulher de Lucas 15, obviamente é uma parábola, mas Jesus ele se apropriava de coisas do cotidiano para ensinar as pessoas daquela época. Eles sabiam, então Jesus falava para eles na maior naturalidade e eles entendiam, porque era uma parábola, era uma coisa do cotidiano de todo mundo. A poeira vinha e entrava na casa, e ela tinha que varrer a casa. Só que nós percebemos que dentro dessa casa havia muita sujeira. Jesus ele usa uma casa onde esse serviço de limpeza não estava sendo feito da maneira que deveria ser. E a mulher está diante aqui de um constrangimento. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas? E 10 dracmas nós sabemos que na cultura judaica, quando o noivo ele acerta ali com o pai da noiva o casamento, que vai casar, ele levava um dote. E esse dote era essas 10 dracmas, que era como se fosse um cordão que aquela moça deveria ficar como penhor. Como penhor, porque ele ia para a guerra, mas ele voltaria. Aquilo ali era o penhor, todo mundo olhava e sabia, ela foi prometida a alguém. Ela foi prometida a alguém, ela é comprometida. Então essa dracma tinha essas características, denotava que aquela moça estava comprometida com alguém. Mas aí cai uma. Por que essa mulher fica apavorada por causa de uma dracma? Porque o noivo deu 10. E se tem uma faltando, significa que ela não foi diligente o suficiente e perdeu uma das dracmas. E é por isso que ela vai procurar, porque o noivo tem que encontrar ela com as 10. E da mesma forma Deus para com a nossa vida. Deus ele nos deu a cada um algumas coisas peculiares. Para cada um Deus deu uma coisa característica, é sua. Aí eu pergunto,
se o Senhor voltar hoje, se Ele fizer ali der uma analisada na tua casa, e eu falo da casa espiritual, a minha vida é a tua vida, será que Ele vai encontrar as dracmas no lugar? Ou será que Ele vai procurar e não vai achar aquilo que Ele te deu? Então chama a atenção dos irmãos para esse texto. Faça essa análise. Será que o crente que você era, você continua sendo? Ou você deixou de ser há muito tempo? Ou você abriu diversas portas de legalidade dentro da tua casa? Coisas que você não permitia de forma nenhuma, hoje você já deixa entrar. É só pressionar um pouco que você permite. Ou algumas coisas que você não assistia, mas agora assiste e permite assistir na tua TV ou no celular, porque não tem problema mais. Antes tinha, mas não tem mais. Aí eu volto para a igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Lembra-te que você era melhor. Lembra que o amor que você tinha para com o teu próximo e para com o teu Deus era maior. Mas hoje está em decadência. E vamos voltar para a mulher. Diante daquele constrangimento, a casa suja. E essa verdade, ou você pega a vassoura e varre, ou vai permanecer suja. O que você vai optar? Vai ter o trabalho de limpar, irmãos? Então esse constrangimento ele vem para fazer ela enxergar e reconhecer a sujeira da casa. Mas você precisa reconhecer que tem sujeira. Você precisa reconhecer que tem coisa errada dentro da casa. E isso não sou eu que vou reconhecer em você. Eu não te conheço. Eu mal conheço a mim. Eu vivo me pesquisando, fazendo uma pesquisa imensa da minha vida. Eu me conheço mais do que a maioria. Mas não me conheço mais do que a Deus. E não me conheço, irmãos, o suficiente. E assim aos irmãos também. Então eu peço aos irmãos, olhe para dentro de si e faça essa reflexão. Perceba se tiver sujeira. A partir desse mês que nós vamos adentrar, comece a trabalhar mais fervorosamente para limpar isso, irmãos, para tirar isso da tua casa. Porque senão o nosso trabalho todo será em vão. Nós vamos chegar lá no final e tudo que a gente fez até aqui não valeu de nada. Esforço em vão, renúncias em vão, sacrifício de tolo. Então nós precisamos, diante desse constrangimento, porque é constrangedor, irmãos. É ou não é constrangedor? Quando Deus ele quer nos mostrar algo, Ele nos constrange. É igual a gente diz, eu amo, eu sei o que é amor. Mas aí Paulo vai dizer, não, mas o amor de Deus ele constrange. Ele faz você esquecer. Ele faz você olhar para você e falar, eu amo, mas não amo como Ele. O amor dele não tem como, é incomparável. Então constrange. Tudo de Deus é maior em dimensão, em proporção, em equivalência. A gente perde. O dele é superior, é perfeito, irmãos. Mas a questão é que Ele nos constrange porque Ele quer a nossa melhoria. Ele quer a gente no céu, na glória. E tanto isso é uma verdade que Ele preparou o caminho para a gente voltar até Ele. Até aquele louvor, meu orgulho me tirou do jardim. E é o orgulho do homem que continua tirando a igreja do jardim de Deus. É o orgulho, irmãos. Porque diante do constrangimento, é diante da palavra que Deus dá a você, dizendo, você está errado. Você está falando besteira. Você
não é como você era antes. Você está mais sujo do que antes. Diante dessa verdade, você reconhecer e falar: realmente, para muitas pessoas é impossível dizer, eu estou errado. Mas é o que Jesus quer de nós. Ele nos constrange, e quando a gente olha para nós e percebemos que diz respeito a nós, a gente se curva, irmãos. Ou a gente pede misericórdia, ou a gente começa dando continua dando murro na parede, murro em ponta de faca, e não resolve nada. E eu falo para os irmãos que reconhecer é libertador. Você reconhecer: pai, eu sou mesmo miserável, pecador. Eu sou miserável, pecador, preciso da tua graça. Eu sou mais pecador do que todos esses que aqui estão. Então aprenda isso, irmãos. Reconhecer quando Deus te repreende, quando Deus te constrange. Aprenda a se dobrar diante dele e falar: Senhor, o Senhor tem a razão, a tua palavra tem a razão. Eu estou sem razão, eu estou mais sujo, eu preciso me limpar. E eu vou aceitar o convite, eu vou aceitar o apelo que o Senhor me fez, eu vou ouvir a verdade que o Senhor me deu, e eu vou corrigir a minha rota, eu vou corrigir a minha casa, eu vou corrigir o meu caminho, eu vou pegar essa vassoura e vou limpar a casa. É uma decisão. O problema é que diante desse constrangimento muitos sentam e desistem. Vê a casa suja e fala: é tanta coisa para tirar que eu desisto. Sendo que o que você tem que fazer, irmãos, se você tem noção da dimensão, do valor dessa dracma que você tem dentro da tua casa espiritual, você ia procurar igual um doido. Você não ia aceitar perder dentro da tua casa o que você tem de maior valor, que é o que, irmãos? A salvação. A salvação. E aqui no contexto da parábola pelo qual ela foi contada por Cristo, é justamente esse o contexto. Salvação. Então agora ela precisa tomar duas decisões. E ela vai tomar, porque ela é uma pessoa diligente. Ela não perdeu porque queria, ela perdeu, não foi de propósito. Às vezes, igual eu e você, às vezes perdemos coisas. Perdemos não porque queremos perder. A gente perde porque a gente acaba ficando desatento, desastrado. Uma pessoa desastrada é uma pessoa que ela está seguindo uma rota, mas ela cai numa zona de conforto, de comodismo tão grande, que ela deixa de observar algumas coisas. A dracma está ali há tanto tempo que ela não se preocupa mais em olhar para ela. Está aqui, então ela, não, daqui não sai, está aqui. E ela começa a fazer as coisas sem perceber aquilo que ela está carregando, se está ali ainda. E quando olha, já perdeu. Louvado seja Deus. E agora ela precisa achar. Só que a casa é escura. E ela vai precisar tomar duas decisões. Primeiro, acender a candeia. E a candeia é o maior símbolo do Espírito Santo na Bíblia. É o maior símbolo da palavra na Bíblia. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Tem que acender. Quando você acende a palavra, irmãos, é isso aqui que está acontecendo agora. Eu não conheço a tua vida, mas estou falando de coisa que está dentro da tua casa. E você sabe. Eu não conheço a tua vida, não sei do teu particular com Deus, mas eu estou falando de coisa que Deus sabe dentro da tua casa existe e precisa ser removido. Isso é a palavra. Porque hoje você decidiu vir e o Senhor acendeu a lamparina dentro da tua casa. E Ele está te mostrando, isso está errado, precisa ser corrigido.
Ele está aqui, ó. Você está observando? Eu estou iluminando, você está vendo o erro, está aí. Vai tirar ou vai deixar contaminar por completo a tua família, a tua casa, a tua vida? Tira fora, porque mais vale a tua salvação. Louvado seja Deus. Mas ela não acende sua casa. Ela vai tomar uma decisão. Ela pega a vassoura e ela começa a varrer e procurar diligentemente. Diligentemente, irmãos. Ela começa a varrer. É a decisão que nós precisamos fazer. Apocalipse 22, versículo 14 vai dizer: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de entrar na cidade pelas portas e tenham acesso à árvore da vida. Percebe? Lavam no presente, o que mostra que é uma atitude constante. Não é lavaram ou lavarão no futuro, é lavam. Todo dia de manhã você tem que acordar e da mesma forma que você lava, você escova o dente, que você lava o zóio, que você pintiu o cabelo, você tem que lavar suas vestes. Tem que olhar no espelho e tem que perceber se tem alguma coisa que precisa ser melhorada. Não é normal, irmãos, uma pessoa acordar todo dia, estar na igreja todo dia e não mudar nada nela. Não é normal. Tem que mudar alguma coisa. É triste demais alguém olhar e falar 20 anos na igreja e não mudou nada. A personalidade continua daquele jeito, o temperamento não mudou nada, a pessoa continua agressiva, a pessoa continua cedendo a paixões, a tentações. Tem que mudar. Tem que guerrear, tem que pegar a candeia, tem que aproveitar e varrer. E não adianta você chegar em casa, é aqui já. Aproveitar o momento que está te iluminando, porque é a palavra que faz isso, ela está te iluminando. Pega a vassoura e varre. Peça perdão, se arrependa e participe da ceia nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Numa noite como essa, assim como aquela mulher, ela encontra e ela festeja, chama as amigas e se alegra. Alegrai-vos comigo porque eu achei a moeda perdida. E hoje nós estamos aqui se alegrando na presença de Deus, porque aquilo que Adão perdeu lá atrás no Éden, ele nos devolveu na cruz do Calvário. E a Bíblia vai dizer em Colossenses 2 que a cédula que era contra nós foi cravada na cruz com ele. É mais ou menos como se fosse a cédula. Você vai pesquisar, você vai entender que é mais ou menos uma nota fiscal. Está pago. Louvado seja Deus. Aí eu me lembro daquela frase que está na Bíblia, que Pilatos vai dizer. Os tradicionais chegaram nele e falaram: você não vai mudar a frase lá? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Você não vai mudar a frase, está errado. Ele não é nosso Deus, não. Ele não é o nosso rei, não. E ele fala: o que escrevi, escrevi. Não vou mudar nada. Crucificar, ele aceitou. É vocês querem crucificar, então vou crucificar. Mas agora eu não vou mudar. De fato ele é rei. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos súditos do teu reino. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Reconheço, não tinha nada programado, nenhuma palavra programada. Nunca preguei sobre isso. Estava procurando um sermão aqui e acabei de montar esse. Tá? Então é uma palavra fresca que veio para nós nessa noite. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado e se limpar, se reconstruir quantas vezes for necessário, para que nós possamos entrar e um dia ceiar com Ele em pessoa. Um dia ceiar com Ele em pessoa, irmãos. Amém?
Eu peço que a igreja se coloque de pé. Vamos fazer uma oração, irmãos. Mais uma oração.